Olá, pessoal! Eu sou a Sara Machado e você está ouvindo Papo de Laticínios, o podcast que conecta toda a cadeia do leite com muito conteúdo, inovação e, é claro, histórias incríveis desse setor que a gente ama tanto. Antes da gente começar o episódio de hoje, eu quero pedir para vocês seguirem o nosso canal, o Papo de Laticínios. Aproveite e siga agora. Nós estamos lá no Spotify, nós estamos também no YouTube e em todas as redes sociais. Lá nas nossas redes sociais nós compartilhamos os nossos cortes e nós interagimos com vocês. E gostaria de deixar aqui um agradecimento super especial aos nossos patrocinadores, que ajudam e permitem, né, que esse projeto se torne possível, que é a Evomilk e a Evoali. O Evomilk é um sistema completo de gestão da cadeia do leite, integrando software e aplicativo para apoiar laticínios em toda operação de campo. Com a Evomilk você tem app do transportador, aplicativo do técnico, aplicativo do gestor e o aplicativo do fornecedor de leite. E é claro, os gestores têm uma plataforma completa para acompanhar todo esse fluxo, com dashboards inteligentes. Com a Evomilk, seu laticínios trabalha de forma integrada, com dados confiáveis e visão completa da operação. E também aproveito aqui para agradecer a Evoali, que vem transformando a forma como as indústrias de alimento e especialmente os laticínios gerenciam seus programas de autocontrole. O grande destaque é o Evopac, um aplicativo e um sistema web gerencial que permite digitalizar e automatizar toda a gestão dos PACs da sua indústria. Com o Evopac você planeja e executa e monitora os controles de qualidade com muito mais agilidade e segurança. Ele facilita o trabalho das equipes no dia a dia, organiza as rotinas de verificação, padroniza os processos e ainda simplifica muito a gestão das auditorias e das fiscalizações, para ter mais estratégia e tempo real, né, da sua operação. Para vocês conhecerem mais sobre Evomilk e sobre Evopac, vocês podem agendar uma demonstração com a gente. É só procurar por @Evomilk lá no Instagram ou @Evoali lá no Instagram e chamar a gente que nós vamos marcar uma demonstração para vocês. E agora que nós já estamos com toda a nossa abertura feita, vamos ao nosso episódio de hoje que está muito especial. Quando eu gravo podcast presencial eu fico mais empolgada. E hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, eu acho que tem mais ou menos 3 anos que eu estou esperando ela vir aqui, que é a Camila Nunes, e vai falar de um assunto muito interessante para a gente, que é inovação. Camila, seja bem-vinda ao Papo de Laticínios. Obrigada por toda a disponibilidade e indisposição por fazer essa longa viagem para chegar até aqui e trazer conteúdo para a gente. Muito obrigada mesmo pela sua participação, pelo seu empenho, todo o seu carinho com o Papo de Laticínios. Imagina, eu que agradeço o convite. E antes da gente começar, conta pra gente quem é a Camila. Então, a Camila é mineira de Belo Horizonte, né? Nasci em Belo Horizonte. Os meus pais hoje moram no interior de Minas. Sou formada em Ciência e Tecnologia de Laticínios em Viçosa. Sou da turma de 2004, me formei em 2009. Desde então, eu trabalho na área, comecei com indústria, então trabalhei por 1 ano em Recife, com gestão de produção, depois vim para o interior de Minas também na parte de produção. Então, grande parte da minha experiência é em fábrica, né? Trabalhei com queijos processados, trabalhei também com queijos e às vezes eu ia me metendo em outros assuntos e foi aí que pesquisa e desenvolvimento também começou. Uhum. Né, onde eu trabalhava, a gente não tinha um setor de pesquisa e desenvolvimento específico, né, delimitado, então as pessoas de gestão faziam a inovação e o desenvolvimento dentro do seu setor, e foi aí que começou, né, o meu interesse aí pela parte de desenvolvimento. E aí, em 2019, eu resolvi sair da fábrica e fui para a área de ingredientes. Né? Então, desde 2019, eu trabalho com ingredientes para laticínios, focado mais especificamente em produtos UHT. Muito legal, Camila. E hoje o nosso foco aqui vai ser inovação, né? O título do nosso podcast é Inovar é Alimentar o Futuro. E eu achei legal de trazer essa questão de alimentar o futuro, porque a gente tem falado, né, bastante, assim, todos os eventos que eu fui nos últimos tempos, tem falado muito de 2050, né? Como que a gente se prepara para alimentar o mundo em 2050. E eu acho que um dos conceitos, né, que precisa de estar
muito presente no nosso dia a dia é sobre inovação, né? O que a gente pode fazer todos os dias. E aí, preparando o podcast, um dos primeiros podcasts que eu gravei aqui foi até com o Reinaldo Heleno, o primeiro mesmo, acho que foi tipo o segundo ou terceiro, isso há quase 3 anos atrás, a gente falou de inovação. E é engraçado o quanto de coisa que aconteceu nesses últimos 3 anos, sabe? Eu acho que quando a gente presta atenção em tudo que a inteligência artificial trouxe pra gente como facilidade de informação, né? E eu acho assim que tem bastante coisas acontecendo muito rápido. E o que eu quero hoje aqui de você é que você que está num cargo hoje focado, né, em desenvolvimento e inovação, muito focado em produto, eu acho que um dos objetivos de vocês são volumes, né? Como é que eu trabalho com volumes, né? Como é que a gente produz mais. E eu acho que uma das coisas que eu quero muito chamar a atenção hoje aqui é exatamente isso. O que o nosso setor, né, para pequenas, médias e grandes empresas, o que a gente precisa de entender sobre inovação? O que é inovação? Por que eu preciso de estar com essa palavra presente no dia a dia ali da minha equipe, né? Por que a gente tem que falar disso, né? O quanto que isso compromete os meus resultados, o quanto que isso compromete a longevidade do meu negócio, né? Como é que eu me preparo para o futuro? Eu acho que é muito isso que a intenção muito de a gente falar de inovação é muito isso aqui hoje, né? Da gente preparar as nossas equipes, né? Porque não é só eu comprar um equipamento novo, ou comprar um ingrediente novo, ou trocar minha embalagem, né? Não é só isso, né? Acho que como é que a gente prepara a equipe para entender o que é inovação. E não é só sobre processo, né, Camila? É sobre tudo, né? Sobre a gente, né? Como é que eu me torno uma pessoa inovadora, sabe? Como é que eu olho para o mundo diferente? Tem muita coisa por trás disso, né? Quando a gente pega a definição de inovação, né? Inovação, numa definição bem simples, é uma criação de alguma coisa nova ou a melhoria de uma coisa que já existe, né? Mas um ponto de partida importante é que essa coisa nova que está sendo desenvolvida ou essa melhoria que está sendo feita, ela precisa gerar valor para quem vai consumir, né? Gerar valor ou resolver um problema. Inovação existe para resolver problemas, né? E esse pode ser um gap muito grande inicial quando a gente para pensar o que dá certo e o que não dá certo no mercado em termos de inovação, né? E a gente sabe que hoje só a gente entregar rápido, entregar bem, muitas vezes não é suficiente, porque o mercado está muito agressivo, né? E como você comentou, essas demandas, elas vêm mudando muito, né? A dinâmica vem mudando muito, a demanda vem mudando muito, as necessidades. Então, as empresas, elas precisam ter muito clara quais são essas demandas para elas conseguirem reagir e atender essas demandas novas do mercado. E a forma que a gente tem para fazer isso é a inovação, né? E como você comentou, a inovação ela pode vir de várias áreas. A gente pode falar de inovação de produto, a gente pode falar de inovação de processo, a gente pode falar de inovação de serviço, né? Então, tem várias formas de a gente desenvolver isso, porque muitas vezes, quando a gente fala de inovação com alguns grupos, muitas vezes tem uma ideia pré-estabelecida de que a inovação sempre está relacionada à tecnologia, né? Exato. Inovação é tecnologia. Tecnologia é uma ferramenta que a gente vai usar para essa inovação, mas também não necessariamente, né? Tem várias outras formas de se fazer isso. Então, esse é um ponto de partida, ter isso claro, né? E a inovação ela também pode acontecer de outras formas, em vários níveis, na verdade. Podem ser essas inovações incrementais, né, que a gente comentou, que é de uma melhoria daquilo que já existe, ou da inovação disruptiva, né, que é alguma coisa que ainda não existe no mercado ou não existe dentro da empresa, né? Que até pouco tempo atrás, essa questão de inovação era um diferencial da empresa. Hoje já não é mais um diferencial, ela é realmente necessária para poder garantir o futuro, né? Então, a gente trabalha nas atividades do dia a dia para manter a empresa entregando aquilo que ela se propõe a entregar, mas a gente precisa também estar de olho no futuro, estar de olho nesses processos inovativos, porque é isso que vai determinar a sobrevivência dessas empresas no futuro, né? E a gente, quando você falou de resolver a dor, é muito interessante isso, né? A gente sempre trazer isso
como assunto, porque, por exemplo, nós aqui nascemos como startup, né? Então, a gente, desde o início, né, desde que a Evomilk foi fundada, a gente é muito focado nisso, assim, qual dor que eu resolvo, né? Qual que é a dor do meu cliente? Muito focado nisso, olha, eu preciso de resolver a dor do meu cliente, eu preciso de entender a dor do meu cliente. Então, essa é a nossa palavra de todos os dias, né? Eu acho que isso, assim, para qualquer negócio, né? Se eu vou na cabeleireira, se eu vou na manicure, né? Em qualquer negócio, eu estou produzindo queijo, ou se eu estou produzindo bebida, ou se eu tenho um frigorífico, né? Ou qualquer coisa, eu acho que é muito focado no qual a dor que eu resolvo. E aí eu acho que é muito isso. Qual que é a dor que eu resolvo dentro do meu processo ali internamente? Qual a dor que eu tenho, que é minha mesmo? Qual a dor do mercado que eu estou observando? Qual a dor do consumidor, né? Que eu estou observando? Então, assim, eu acho que é muito isso que a gente tem que prestar atenção, né? Às vezes a inovação é para mim, né? Para dentro do nosso processo, para melhorar, para desenvolver pessoas, para criar processos mesmo, padronizar processos. Ou às vezes eu tenho que prestar atenção no mercado. Eu acho assim, eu acho que a gente está vivendo uma época que a gente tem que prestar atenção em tudo, né? Tudo está acontecendo muito rápido. Né, todo dia você tem uma novidade gigantesca do mercado. A gente, cada dia, né, todas as empresas estão prestando muito mais atenção no consumidor, né? Então, assim, acho que o comportamento do consumidor é um negócio que a gente tem que estar muito atento. Né? Não é o supermercado, eu acho que a gente tem que parar. Eu acho que é um negócio que laticínios, às vezes... quem produz, né, commodity, mesmo os grandes volumes assim, do setor, eu acho que às vezes fica muito focado no supermercado. Como é que eu atendo o supermercado? Mas acho assim, como que eu atendo o consumidor, né? Então, assim, eu acho que são esses pontos que a gente precisa. Não sei se você concorda comigo, tá, Camila? Você pode discordar. Mas eu acho que, assim, entender a dor é um negócio muito importante. Esse é o ponto de partida, porque, assim, se a gente parte diretamente para o desenvolvimento de um produto, não adianta ser um produto que empolga, que é um produto super interessante, mas que não vai resolver nenhum problema nem do consumidor e nem da empresa, né? Então, ele realmente tem que ter um propósito. Por que eu estou inovando? Né? O que o consumidor está buscando? E essa parte de entender o mercado, ela é essencial, ainda mais em um mercado do tamanho do Brasil, né? do Brasil, né? De dimensões continentais. O entendimento dessa demanda e dessas dores, ela é ainda mais complicada, né? Mas ela precisa ser o ponto de partida para esse desenvolvimento, né? Sim. Porque senão você vai estar desenvolvendo... Qual que vai ser o objetivo, né? Então, eu acho que é determinante, sim, e até para poder entender, assim, juntando as informações, né? Entender a demanda e entender o que realmente é novo, porque tem tanta gente desenvolvendo tanta coisa ao mesmo tempo, né? Entender o que realmente é novo dentro desse mercado, né? E assim, e o fato de uma empresa, ela não estar... dela não lançar um produto novo. Caramba, né? Nossa, o laticínio da Sara lançou agora uma bebida mega diferente, não sei o quê, com sabor, com textura, com não sei o quê. Assim, isso é inovação, mas às vezes eu não preciso de estar lançando uma coisa muito diferente para eu estar inovando. Às vezes, quando eu estou melhorando os meus processos, ficando mais eficiente, deixando o meu custo menor, né, trabalhando rendimento, trabalhando vida de prateleira, eu também estou inovando, não é isso? E tem 2 pontos importantes aí. Primeiro, que o meu público-alvo pode não ser o mesmo público-alvo da Sara, né? Então, esse já é um ponto importante. E muitas vezes a gente se prende na inovação achando que a gente precisa de uma estrutura muito grande, de uma coisa muito grande, muito organizada para começar, né? Então, inovação é uma escadinha, né? A gente começa passo a passo. Para as empresas que são menores e que não têm nenhum processo de inovação e que estão começando, realmente vai ser nas inovações incrementais, melhorando aquilo que já tem, desenvolvendo um sabor novo, melhorando um processo para poder melhorar os controles internos, diminuir as perdas, né? Então, é passo a passo, né? A estrutura de gestão de inovação ela é diferente para cada empresa, a depender do grau de maturidade também dessa empresa com relação à inovação. Então, ninguém começa
desenvolvendo uma coisa totalmente disruptiva, né? Esse processo até chegar numa inovação disruptiva, ele é longo, né? Até para as empresas que já têm uma estrutura mais específica de gestão, né? Que já tem um grau de maturidade maior. Então, é começar pequeno mesmo, degrauzinho por degrauzinho, mas o importante é começar. E às vezes você tem uma fábrica, por exemplo, né, que é especialista em mussarela, né? A gente fala muito disso aqui porque o nosso estado é um grande produtor, né? Mas assim, você tem uma fábrica que é especialista em mussarela e o cara tá numa região que para ele é melhor aquilo ali, a fábrica dele já tá toda estruturada para aquilo ali. Então assim, se a gente pudesse dar um conselho para ele, às vezes dá uma pressão assim, às vezes ele vai para um evento, vai um consultor lá, vai outra pessoa e fala, não, que você tem que inovar, não, que você tem que ter um produto novo, não, porque o mercado tá pedindo tal coisa. Assim, o quanto que ele tem que prestar atenção no negócio dele, ele tem que pensar, olha, caramba, né, vale a pena mesmo eu colocar uma nova linha aqui de produtos, né? Mexer na estrutura, no projeto, no fluxo, blá, 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 que a gente conhece, que não é barata nem fácil. Ou é melhor ele falar, tá bom, né? Eu sei fazer mussarela, então eu vou virar especialista em mussarela. Como é que eu faço a melhor mussarela, o melhor rendimento de mussarela, o menor custo de mussarela, entendeu? Como é que eu não quero mudar o meu produto, mas eu quero inovar, né, no meu negócio. Então, assim, eu acho que isso também é um negócio muito importante, né? Como que ele automatiza o processo dele, como que ele pensa numa logo diferente, como é que ele se posiciona, porque às vezes o cara tem o mesmo produto, é questão de posicionar. Quantas vezes a gente viu acontecendo isso, né, Camila? Assim, posicionamento de um produto, né? Às vezes o cara mudou a embalagem e se posicionou diferente e mudou o negócio dele. Esse daí é um ponto importante, porque assim, muitas vezes quando a gente foca em inovação de produto, né, nesse caso, estamos focados ali na mussarela. Ele fez toda a parte de otimização de processo, mudou a marca. Então, assim, você vê que são várias coisas acontecendo juntas, né? Então, um ponto importante também é que inovação, ela não é responsabilidade de um setor de inovação, né? Então, a gente está focado ali na mussarela, mas ele está com o mesmo produto. Mas para ele conseguir entrar de uma maneira diferente no mercado, ele ele automatizou os processos, então ele, né, reduziu perda, melhorou o rendimento, então já tem uma inovação na parte de processo, ele mudou a comunicação dele com o cliente, então já tem uma inovação aí na parte de comunicação, ele precisa também pensar na parte de distribuição, então assim, a inovação não é feita por silos, né? Ela precisa acontecer em conjunto com todas as partes da empresa. Porque se uma parte ali falha também, o restante falha. Porque se ele melhora o processo, ele melhora rendimento, mas a comunicação não é bem feita, Sim. O resultado vai ser diferente, né? Então, acho que um ponto importante é esse, porque muitas vezes as empresas perdem a chance de fazer uma inovação nesse sentido, porque esses outros pontos não se conversaram e não se empenharam da mesma forma. Isso, às vezes, a gente vê esse tipo de situação, né? De a responsabilidade de inovação é do setor de P&D, mas o que todo o restante da cadeia está fazendo para suportar esse P&D, para que essa inovação que eles estão desenvolvendo realmente cheguem no mercado e chegue de uma maneira eficiente, né? Sim, é interessante isso também, né? Porque é como... acho que em qualquer negócio, né? Não dá para poder ficar separado, né? Assim, inovação só cuida de inovação, marketing só cuida de marketing, né? Não dá para... Igual qualidade só cuida de qualidade, produção só cuida de produção, né? Acho que a gente não tem como muito pensar nisso, né? O quanto que as coisas estarem conectadas, quanto que uma comunicação interna é importante para um resultado de sucesso, né? E... tudo isso, eu acho que vem também da parte da alta gestão, né? Esse é um desafio também quando a gente fala de inovação, porque esse processo ele tem que ser validado pela alta gestão, né? Na verdade, por mais simples que seja a inovação, igual eu comentei, você não precisa ter um setor estruturado para poder começar, mas a inovação ela precisa ser vista como um processo, né? Ela precisa ter início, meio e fim, né? Não adianta você virar para os seus colaboradores e falarem, olha, então, a gente está precisando de ideias para um desenvolvimento X.
a geração de ideias, ela é uma parte desse processo, né? O que você vai fazer com essas ideias que forem geradas? Né? Qual que é o próximo passo? Então, a inovação, ela precisa ser um processo e ela precisa ser validada pelos tomadores de decisão, né? Então, isso, às vezes, é uma dificuldade que a gente observa, porque... muitas vezes isso precisa de uma mudança interna ali, né, para poder incentivar, para poder instigar essa inovação, né? E aí o que acontece é que assim, muitas vezes as atividades de dia a dia, de meta, de budget, de ritmo, acabam sufocando um pouco isso, né? As empresas, querendo ou não, elas acabam focando nas metas de curto prazo, né? E inovação é uma meta de longo prazo. Né? Então, a gente tem um desafio importante com relação a isso também. O apoio, o suporte e a vivência dessa alta gestão dentro desses processos, né? E o suporte que essas equipes que vão desenvolver efetivamente a inovação precisam. E é interessante porque, assim, quando você procura dados, né, dados sobre inovação, a inovação nunca teve tão em alta, né? Verdade. Como hoje. Então, se você procura número de buscas no Google, número de livros vendidos, eventos de inovação, falando de inovação no geral, né? Não inovação focada em alimento, mas em 2024, o Brasil teve mais de 5.000 eventos de inovação. Nossa Senhora. Isso são quase 14 eventos por dia, é muita coisa, né? Mas o que está sendo efetivamente feito para poder colocar isso em prática? Porque inovação é prática, é ação, né? Então, o que a gente realmente está fazendo para poder colocar tudo isso, começar a gerar resultado com tudo isso, né? Assim, eu acho que você tem bem mais noção do que eu sobre esses números, mas... Sobre esses números, não é exatamente números, né? Mas como é que o Brasil tá? Eu falo assim, vamos falar mais focado em laticínios mesmo, né? Mas como é que a gente tá, o nosso setor tá em relação à inovação? Se fosse para você fazer uma avaliação, né? Olha, nós estamos... Tem muita gente fazendo muita coisa nova, Sara. Eu acho que, né, daqui 10 anos a gente tem muita novidade aí, ou daqui 5 anos. Mas eu falo, Sara, não, tem uma porcentagem ali alta ainda que não está prestando atenção. A gente sempre fala que a gente tem um setor conservador, né? Tem. E aí eu até ia te perguntar isso agora. Assim, a gente realmente tem um setor conservador? Né? E conservador, eu tô fazendo várias perguntas em uma, né, Camila? Deixa eu ser doida aqui. Mas o setor conservador, o quanto que isso foi importante até agora? O quanto que isso é perigoso da agora para frente? Né? Pensando em tudo que a gente falou até agora, né? O mercado muda todos os dias, muda radicalmente. Então, assim, o que é perigoso, o que é bom e como é que a gente está em relação à inovação? O nosso setor em relação a outros números que você tem de outros países, né? Ou às vezes Minas em relação ao restante do Brasil. Eu acho que a gente tem um pouco de cada, um pouco de tudo. Porque, assim, como eu comentei, o trabalho da inovação, ele acontece de maneiras diferentes dentro dos graus de maturidade. Então, a gente tem empresas com alto grau de maturidade em termos de inovação, né? Então, você já tem uma estrutura, são empresas que trabalham com mais dados. Enfim, essa inovação ela é embasada em alguma coisa. Então, a gente vê processos desenrolando. Então, tem muita coisa legal acontecendo. Mas, ao mesmo tempo que a gente sabe que a grande maioria do nosso mercado de laticínios são de empresas menores, né? Os grandes volumes... Então, assim, tem muita coisa ainda que eu vejo como que essa tradição, né, é um mercado, sim, tradicional. E aí, às vezes, a gente acaba tendo essas dificuldades que eu comentei, né? De promover essas mudanças ali, de realmente promoverem essa inovação. Porque você você não precisa deixar de ser tradicional, da sua marca ser tradicional para poder promover essa inovação. Né? Tem muitas formas de isso acontecerem. Então, não existe esse conflito, né, entre tradição e inovação em termos da sustentabilidade dessa marca, vamos dizer assim. Né? Então, tem caminhos. Né? Um ponto que eu acho importante que eu vejo, às vezes, é que, assim...
uma das mudanças importantes que essas empresas precisam promover para a gente conseguir fazer esse desenvolvimento desse mindset de inovação é que, assim, essa empresa tem que ter um ambiente permissivo com relação ao erro. Se a gente está falando de inovação, é difícil. Se a gente está falando de inovação, a gente está falando de uma cultura de experimentação e erro. Então, quem trabalha com inovação não tem 100% de assertividade. Ainda mais quando está começando esse processo. Então, por isso a importância do processo de inovação, porque, obviamente, esse erro é uma gestão de risco controlada, né? Não é também para virar bagunça. Então, esse erro é um erro controlado, mas ele precisa ter uma permissão desse erro. E aí, muitas vezes, as empresas, como grande parte das políticas do dia a dia, vamos dizer assim, estão relacionadas à questão de custos também, muitas vezes algumas empresas interpretam essa questão de erro como a inovação que precisa de erro vai como na contramão da redução de custo, né? Então, de novo, foco no curto prazo e não ver essa questão de experimentação e erro como um investimento do longo prazo. Esse negócio do erro é interessante que esses dias eu assisti um podcast que eu já tinha assistido há muito tempo, que era inclusive sobre inovação, que tinha o Walter Longo, que é um dos nomes, né, famoso e que fala de inovação no Brasil. E aí ele falou um negócio que é muito interessante, eu acho que é importante a gente falar aqui. E a gente falou isso até de um evento que eu participei recentemente. Às vezes eu acerto e às vezes eu aprendo, né? Então, assim, toda vez que eu tenho medo do erro, eu não arrisco, eu não tento, eu não faço, né? Eu não mudo. Mas quando eu trato isso como uma experiência, valeu, né? Igual aqui, a gente todo dia pensa numa coisa diferente e a gente muito mais erra do que acerta. Mas se a gente tiver medo de mudar alguma coisa do processo, de mudar alguma coisa de tecnologia, de qualquer coisa que envolva o nosso negócio, a gente não teria evoluído o nosso produto, por exemplo, tanto quando a gente evoluiu no último ano, entendeu? Porque você sempre fica com medo. Ah, meu Deus, mas dá errado. Ah, mas se não der certo. Mas é um monte de porém, um monte de... Você fica realmente, né? Agora, como que a gente se prepara para isso? E que experiência... Ah, deu errado. Deu errado, eu vou desistir? Né? Não, eu aprendi. Aquilo ali já deu errado. Aquele caminho ali eu sei que eu não posso seguir. Mas agora, é claro que isso tudo tem que ter uma avaliação né, bem pensada, né? Porque isso envolve custo, isso envolve tempo, né? Tempo pra gente, cada dia tá valendo mais ainda, né? Então, o tempo tá ficando muito caro. Mas se você não tiver disposto, né, a aprender, não tem muito jeito, né? Assim, não vai acontecer um milagre. Tipo assim, não tem uma receita mágica. Não, se eu chamar a Camila aqui, ela vai trazer um produto pra mim que vai caber certinho aqui no meu negócio, não vai ter erro. Já vou no outro mês, vai estar na gôndola, aquele negócio vai vender igual água. Não existe isso, não existe uma receita. Eu acho que outra coisa que o pessoal tem que prestar muita atenção é nisso também. Né? Não existe milagre, não existe uma pessoa que sabe de tudo, né? Ótimo se você tem um consultor, né? Uma equipe que te ajuda muito, ótimo, mas ninguém sabe de tudo que pode acontecer, né? Mas ainda assim, esse consultor ele vai precisar de um monte de gente envolvida para poder conseguir resolver, né? E aí eu acho que esse é um ponto que está sendo bem observado na parte de inovação ultimamente, porque assim, antes as empresas e as pessoas elas tinham receio de compartilhar aquilo que elas estavam desenvolvendo também por uma questão de vai copiar, vai saber o que eu estou fazendo, né? Então às vezes a inovação não era tão rápida ou não era tão assertiva, né? Por causa dessa restrição, vamos dizer assim. E hoje o que a gente vê como tendência, na verdade não é tendência porque já está acontecendo, mas enfim, eu acho que vale a pena comentar. É essa questão de juntar expertises, sabe? Então a gente está vendo a inovação acontecer em ecossistemas, sabe? Eu acho que as empresas entenderam que ela não precisa ter
que a inovação não precisa acontecer 100% dentro de casa, né? Então, ela é muito boa em uma coisa, mas a universidade tal vai ser muito boa em outra coisa, a incubadora tal tem umas coisas legais. Então, assim, esse ecossistema de inovação está muito forte, né? Então, como que isso acontece? É conexão entre indústria, startup, os parceiros comerciais, né? Então, isso está levando as empresas a ficarem também mais eficientes, mais ágeis no desenvolvimento dessas novas soluções para poder atender o mercado, né? Realmente é uma junção de expertises. E eu gravo bastante podcast com a universidade, né, com professores e tal, que estão envolvidos no setor. E é engraçado o quanto que o pessoal comenta isso, sabe? Todo mundo que já falou comigo falou disso. Falou, Sara, o quanto que a gente tem de conhecimento e de oportunidade para poder ajudar, e às vezes as empresas não querem, né? Então, assim, você já tem uma estrutura ali montada, né? Os projetos, os alunos, os professores focados naquele negócio ali, e às vezes falta parceria, sabe? Então, igual você falou, o quanto que eu posso aproveitar disso, né? Assim, eu dou conta sozinho? Porque dificilmente uma empresa é claro que a gente tem empresas enormes, muito bem estruturadas, com equipe, né, maravilhosas aí, mas a grande maioria não tem, né? Se eu procuro Viçosa, se eu procuro Santa Maria, se eu procuro Cândido Totti, se eu procuro, né, se eu procuro as universidades, eu tenho um apoio ali, né? Como que a gente pode conversar, né? E assim, tem um monte de startup, um monte de negócio novo surgindo, e o quanto que a gente está conectando, né? Esse interesse. Fala assim, quais são as empresas, quais são os negócios que estão interessados no setor? Né? Como que a gente se conecta? Eu acho que isso também a gente está falhando, eu acho. A gente ainda falha, sim, mas eu acho que a gente já percebe um movimento bem mais interessante do que a gente via no passado, sabe? Na nossa área, ela é mais lenta mesmo, mas em outros eventos de inovação que eu tenho participado, a gente tem visto muito isso. Muito. Sim. Principalmente a integração de empresas governamentais junto com universidades, né, nesses desenvolvimentos, e parceiros comerciais nesses desenvolvimentos que têm acelerado muita coisa. Que legal. Né? Então, a gente ainda está em passos lentos, mas eu acho que a gente está caminhando, a gente já consegue ver. Porque, igual você comentou, são estruturas muito importantes, né, principalmente dentro das universidades, tem os alunos focados ali, então tem muita coisa legal acontecendo, mas as coisas estão sendo trabalhadas de forma isolada ainda, né? Então tem muita coisa para ser compartilhada. Não, e uma coisa até que eu falei aqui num podcast com a professora Neila, quanto que a gente quer pessoas preparadas para o nosso negócio, né? Eu quero contratar alguém, né? Todo mundo quer alguém pronto, né? Então, assim, quanto mais próximo você está de universidade, quanto mais próximo você está dos alunos, quanto mais as pessoas conhecem sobre o seu negócio, mais você atrai pessoas boas para ali também, né? Então, tem isso. Com certeza. Que ajuda também muito. Camila, você até falou a palavra aí, tendências. E aí, você até falou também, né, que o que você citou nem era tendência, porque já está acontecendo. Mas tem alguma tendência que o nosso mercado precisa de estar... que o nosso setor precisa de estar atento? Fala, isso aqui é tendência mesmo. Então, a gente tem visto, na verdade, recentemente, assim, uma continuidade de tendências, né? A gente começou com a parte de saudabilidade, que eu acho que a pandemia... Acho não, né? A pandemia contribuiu muito para isso. Então, toda essa parte de saudabilidade dentro da nossa área, ela teve um aumento muito grande de 2020, 2021 para cá. E ela continua sendo muito forte, né? Claro que aí as coisas vão se atualizando, né? Então, tem muita coisa aí de biotecnologia, né? Com bioproteção, né? Então, bioproteção, a parte de ingredientes no sentido de melhorar bastante a textura de alimentos, né? A parte de enzimas. Então, tem muita coisa legal dentro da parte de biotecnologia que vem para suportar ainda essa tendência de saudabilidade, né? A parte de probióticos, eu acho que tudo isso continua bastante em alta.
Porque o mercado veio nessa tendência de saudabilidade, mas ela se manteve. E agora ela está se diversificando, né? Às vezes para os nichos, para prestar atenção nos nichos mais específicos, né? Não sei, saúde da mulher, né? Alguma coisa nesse sentido, para poder trabalhar isso, tá? Mas o que a gente tem percebido é essa questão de saudabilidade realmente bem alta mesmo. Mas isso é uma curiosidade minha mesmo, tá? Essa questão de saudabilidade, eu falo assim, eu acho que todo mundo busca isso mesmo, né? Assim, a gente mesmo, eu falo tanto que o meu comportamento mudou, mas a gente sempre busca sabor, né? Sempre Você não busca quer um sabor. negócio... Não. Você pode saber, nossa, isso aqui é saudável pra caramba, mas se não for gostoso... A indulgência, ela é fator determinante mesmo. Não é? Ela é fator determinante. Mas os desenvolvimentos, eles sempre são focados nisso, né? Eu acho que fica bem claro pro mercado isso daí, né? Porque realmente é saudabilidade, custo e Sabor. E sabor. E que tecnologias, né, novas você acha que podem mudar o jogo para os laticínios? O que você acha que tem de novo de tecnologia? A gente já falou de bastante coisa, mas você acha que, por exemplo, IA realmente vai mudar o jogo? Ou às vezes não é tecnologia, às vezes tem outra coisa que pode mudar o jogo de laticínios? Então, de novo, eu volto no grau de maturidade. Tem muita coisa com IA acontecendo, né? Na parte de automação, de otimização de processos, de gestão, né? E tem sim a parte de IA, né? Tem alguns players de mercado que têm IAs próprias, que suportam esse desenvolvimento de novos conceitos. Então, está muito presente essa parte de IA. A gente tem visto isso está sendo fortemente apresentado em eventos específicos de inovação. Então, eu acho que sim, ele é um diferencial, mas eu acho que não adianta a gente pensar na IA para quem ainda não tem um processo básico, sabe? Que é aquilo que a gente comentou no início do nosso bate-papo. Porque, assim, eu acho que tem muita coisa para acontecer antes da gente chegar lá na IA. Entendi. Né? Ela é um diferencial, ela é importante, ela tem resultados expressivos, mas é preciso uma certa estrutura para poder conseguir usar tudo isso. Então não adianta, né? Eu falar, não, agora aqui na minha empresa eu uso inteligência artificial, tá? Tudo resolvido, né? Mas o que eu conheço do meu negócio, né? Assim, eu acho que para eu inserir uma camada de IA no meu negócio, eu preciso de conhecer muito bem o meu processo, né? Eu acho que isso é muito importante também. Porque a IA também vem para responder coisas, né? Então... Coisas que eu já coletei os dados e que eu não consegui ainda, mas eu preciso de ter esses dados bem estruturados. Exato, né? Entende? Então, eu acho que é mais uma questão dessa organização, desse entendimento de dados, né? Para que a gente pense nessa inovação. E, de novo, pode ter caminhos mais eficientes para a posição que a sua empresa está hoje, que não seja necessariamente a IA. Entendi. Né? Interessante isso também. Camila, eu já estou até perdida aqui de tanto que eu falei. Eu falo que eu faço um roteiro, pessoal, e eu vou no meu roteiro, só que eu já me perco. Você quer dar uma olhada aí? Se tem alguma coisa que a gente ainda não falou, que a gente vai seguindo... Eu ainda tenho alguns tópicos aqui. Não, vamos falando. Vai seguindo seus tópicos aí. Não tem problema a gente misturar, não. Tá bom. Quando a gente... né, vamos voltar a falar de produtos, né? Quando a gente fala em criar um produto novo, né? Eu acho que isso é um negócio que você vive bastante no seu dia a dia, né? O que é mais desafiador? Por exemplo, se eu tenho uma fábrica de queijo e agora eu quero fazer um iogurte... O que seria mais desafiador para um produto novo? Equipe, equipamento, leite, qualidade do leite, água, energia, pessoas, processos? Eu acho que a primeira pergunta é, essa mudança cabe aí dentro? Né? É igual a gente falou no início, né? O fato de alguém chegar lá e falar, olha,
Nossa, o mercado está pedindo um iogurte que você chama de colherável, não é isso? Colherável. Um iogurte colherável com geleia de frutas super saudável, com pouca gordura, pouca açúcar, pouco não sei o quê. E aí eu vou num evento e me empolgo com isso e volto falando, não, gente, eu tenho que fazer isso, porque o mercado de São Paulo agora está consumindo não sei quantos mil potes por dia, blá, 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 blá. Né? Mas é o que a gente falou, né? Tipo assim, eu sou especialista em quê? Né? E assim, brincadeiras à parte, né? Pode fazer sentido? Pode, mas assim, o mercado de São Paulo está absorvendo. Eu consigo entregar em São Paulo? Eu posso fazer o produto lá, na minha fábrica. Posso fazer os desenvolvimentos que precisam ser feitos, mas faz sentido para o meu público-alvo? O meu público-alvo está em São Paulo? Né? Então, eu acho que vai um pouco disso que a gente comentou, da gente entender o nosso público primeiro, e aí a gente volta na parte das pesquisas. Agora, vamos supor que está tudo decidido, tudo ótimo. Eu quero fazer esse iogurte, é o meu público-alvo, eu consigo entregar em São Paulo, tá tudo ok. Quando a gente fala de desenvolvimento de um novo produto, a gente tem vários pontos que a gente precisa avaliar, né? Falando especificamente de produto HT, tá? Você falou do iogurte, mas eu vou passar pro HT. Tá, joia. Quando a gente fala de desenvolvimento de um produto novo, a gente não fala só da fórmula, né? A gente precisa entender fórmula, a gente precisa entender processo e a gente precisa entender, por fim, a parte de estabilização, né? Porque cada um vai contribuir de uma forma diferente dentro desse produto, né? Então, produtos com baixo açúcar, baixa gordura, alta proteína, tem uma porção de desafios tecnológicos no conceito em si, que vão ser afetados pelo processo e que vão determinar qual que é a estabilidade que vai ser usada. Então, assim, tá tudo conectado, um vai depender do outro, né? E, normalmente, o que a gente observa é um desequilíbrio, vamos dizer assim, entre esses 3 pontos, né? Porque, normalmente, as tendências, elas vão para um lado que é o mais complicado para a estabilização do produto como um todo, né? Então, tudo isso precisa ser muito bem trabalhado para a gente chegar no resultado final. Então, eu acho que é ter muito claro as etapas, os impactos e como que a gente precisa entender o problema para poder propor a solução, né? Então, acho que é um pouco nesse sentido. E você que fica muito envolvido com a parte de ingredientes, a gente, eu vou voltar num assunto que eu sempre toco aqui, né? Que é a qualidade da matéria-prima. Assim, ingrediente resolve qualquer problema? Porque, assim, às vezes eu quero desenvolver um produto novo, às vezes um doce de leite, por exemplo, né? Mas eu tenho uma matéria-prima que vai me garantir um doce de leite realmente que vai ser diferente no mercado, eu só vou produzir mais um doce de leite. Né? Então, assim, eu tô falando de doce de leite, mas pode ser para qualquer produto, né, Camila? O quanto que eu posso esperar de que ingrediente vai resolver o meu problema? Então, o que a gente precisa entender é que o ingrediente ele não está ali na formulação para isso, né? E qualidade é um ponto de partida para qualquer produto, né? Não tem o que fazer nesses casos, assim, né? Então, assim, se você tá com um leite que tá com contagem alta, que tá com, enfim, né? Uma qualidade que não é a ideal, não vai ter estabilidade térmica, né? Então, assim, o ponto de partida para qualquer um dos desenvolvimentos está ali no tratamento térmico. A gente precisa fazer um tratamento térmico. Eu falei de doce de leite, mas, por exemplo, o UHT, qualquer UHT... Exato, qualquer UHT. Então, assim, parte do... A gente não tem essa variável. Quando a gente está pensando no desenvolvimento de um novo produto, não existe a variável matéria-prima ruim. Porque ela nem pode existir, né? Isso é muito interessante. Então, assim,
Porque conforme eu comentei, vai na primeira etapa de tratamento térmico. Você pode até ter algum produto no final, mas assim, definitivamente não vai ser um produto de qualidade. Né? E aí eu volto, né, a citar aqui sabor, né? Porque se a gente não tem sabor, não é? Eu não prendo ninguém. Não. E eu falo assim, colocar só mais um produto no mercado, quantas vezes que eu quero que a Camila compre de novo o meu produto? Exatamente. Né? Quanto que eu quero que aquilo faça parte da vida dela? Eu, por exemplo, tem marcas que eu não troco ela por nada. Né? Tem coisa que eu falo, não, isso aqui eu não vou trocar, eu já sei. É o valor, né? Você compra mesmo sendo mais caro, muitas vezes. Né? Mas é porque eu tenho certeza do que eu tô comprando, né? Eu não tenho uma variação, um dia tá gostoso, no outro dia não tá muito, né? Esse lote ficou bom, esse lote não tá muito bom. Então, assim, o quanto que isso é importante, né? Só voltando na parte de ingredientes, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala de ingrediente, né, a parte dos hidrocoloides, por exemplo, que é a parte que eu trabalho. Então, ele tem funções ali dentro. Ele vai conferir estabilidade do produto. Vou voltar para o HT de novo. A gente tem os hidrocoloides que eles fazem efeito de suspensão de partículas insolúveis. Tem outros hidrocoloides que vão conferir málfio, viscosidade, né? E aí, cada um desses desenhos de sistema de estabilização, por exemplo, eles são desenhados de acordo com a aplicação que eu quero. Algumas precisam de mais viscosidade, outras de menos viscosidade. Se eu estou fazendo um chantilly vegetal, ele precisa de características de batimento. Então, assim, os ingredientes, eles estão dentro da formulação para conferir essas características no meu produto final. Ele não tem função, por exemplo, conectando com a questão da qualidade de matéria-prima, ele não tem função de fazer uma proteção de tratamento térmico, por exemplo. Existem alguns ingredientes que têm essa função? Sim, né? Os sais estabilizantes ali, fosfatos, citratos, a função deles é conferir estabilidade térmica dessas proteínas no tratamento térmico. Mas dentro de eles estão ali para resolver o efeito de um tratamento térmico em uma matéria-prima, ok. É para proteger a proteína, mas ele não consegue consertar aquilo, a parte de qualidade. Ele não recupera, entendeu? Ele não recupera. Então, é importante a gente entender isso, não, né, a função de cada um dos ingredientes ali dentro da formulação. Então, não existem ingredientes que vão consertar e recuperar essa qualidade perdida por algum motivo aí para trás, né? E eu acho que isso é muito sério, o pessoal tem que ficar atento a isso. Deixa eu ver aqui o que mais. Falando sobre os laticínios menores inovar. Que você diria, né? Que dica que você daria para um laticínio pequeno? Vamos pensar num laticínios menorzinho, né? Que tá ouvindo nosso podcast aqui e tá pensando, caramba, né? Tem tanto tempo que eu não falo de inovação aqui na minha fábrica. Que dica que você daria para ele? Olha, você que está querendo mudar o seu negócio, ou prestar mais atenção no seu negócio, ou melhorar seus resultados, por onde ele começaria? Qual que seria o primeiro indicador dele, né, não sei se a gente chamaria de indicador de inovação. O que seria? Mas eu falo assim, qual que seria o ponto que ele... Olha, você quer inovar, mas quais que são os pontos que você tem que prestar atenção no seu negócio para saber o que você pode fazer, né? Onde você inovaria? Que, olha, seria na minha... qualidade do meu leite. Um bom ponto de partida. Não sei. Mas eu acho... eu acho que... primeiro, ter em mente que a inovação é uma escadinha, né? Então, é importante a gente começar pequeno dentro do que a gente tem. Aí é uma opinião minha, né? Mas já que a gente tem essa dificuldade da gestão de entender a inovação como contramão do controle de custos, né? Justamente por causa da questão de experimentação.
Eu acho que um bom ponto de partida é focar no processo, a parte de perdas e tudo mais, porque não tem nada que vai gerar mais valor dentro de uma fábrica do que redução de custos. É verdade. Né? Então, se inovação pode ser inovação de processos, eu acho que processos é o ponto de partida, né? Porque é a otimização e é onde você consegue reduzir ali. Obviamente, toda operação também tem perdas, né? Mas identificar essas perdas e controlar essas perdas, né? Então, eu acho que gestão de processos dentro de uma fábrica pequena, na minha opinião, eu acho que é um bom ponto de partida para esses desenvolvimentos. Aqui, Camila, igual eu até falei lá no início, né, sobre a Evoale, a gente tem o programa de autocontrole digital, né? E a gente, você já trabalhou em fábrica, você sabe o que significa um programa de autocontrole dentro de uma fábrica. E eu falo assim, que programa de autocontrole é um negócio espetacular, né? Porque você coleta você é obrigada a coletar todas as informações sobre tudo que acontece no seu dia a dia, né? E a gente faz isso. Todo mundo faz isso. Só que o que eu faço com isso? Entendeu? Eu estou coletando esses dados para o meu negócio, eu estou coletando esses dados para o meu fiscal. E aí a gente sempre está aqui batendo na tecla, né, da digitalização. Quando você digitaliza um processo, você tem... Não significa que você não estava fazendo bem feito, não significa que você não estava eficiente, não significa que você estava errado, nada disso. Mas significa que quando você digitaliza, você tem mais condições de tratar dados mais facilmente, né? Principalmente pensando que agora a gente pode colocar uma camada de IA sobre tudo isso e você pode fazer perguntas muito mais estratégicas, você tem respostas muito mais rápidas, né? Então, assim, tudo tratado de forma inteligente te ajuda a observar melhor o que está acontecendo com o seu negócio. E às vezes eu fico assustada, sabe? Com uma resistência de que não vai funcionar. Não, aqui não dá certo. Não, o meu fiscal não aceita. A minha equipe não vai se adequar. E não, eu não... Entendeu? Assim, às vezes eu fico um pouco assustada. Fico assustada, assim, principalmente com os controles de qualidade, que às vezes são resistentes em relação a isso. Eu sei que a pressão da fiscalização ela é muito grande. Eu sei, eu conheço muito bem o comportamento de fiscal. Eu já participei muito disso. Mas o quanto que eu estou pensando no meu negócio, né? Assim, eu falo que quantas planilhas são preenchidas por dia, quantos registros são feitos, e aí no final de uma semana, no final de uma quinzena, de um mês, o que eu consegui tratar sobre aquilo, né? Às vezes são detalhezinhos, igual você falou sobre as perdas, que eu não consegui realmente observar. Entendeu? Porque aquilo acontece ao longo do dia e vira rotina, e a rotina de laticínios é muito pesada. Ninguém morre de tédio, porque toda hora você tem um problema seríssimo acontecendo. Só que assim, a gente fica muito focado no problema, né? Aconteceu esse problema, vou resolver esse problema, aconteceu esse problema, esse problema. Mas e as outras coisas, os detalhes que vão passando que a gente não consegue prestar atenção? E é interessante porque assim, a parte mais trabalhosa já foi feita, né? Que é coletar os dados. Que é coletar os dados. Então, assim, é a questão de realmente fazer uma utilização inteligente disso, né? E aí, nesse caso específico, não é só dos dados isolados, você vai conectar tudo. Exatamente. Né? Então, aquele mesmo trabalho que você já tem vai te dar solução para um monte de coisa. Porque você só vai resolver um problema se você consegue detectar que problema é esse, né? Então, é meio assustador ainda. É meio assustador ainda. Mas assim, é uma observação minha também, né? Aqui, das pessoas que eu lido no meu dia a dia. Mas às vezes eu fico meio assustada, assim, com as equipes, né? Assim, às vezes a gente tem muita equipe jovem, né? Participando de tudo isso. E muita equipe ainda resistente. Agora, qual que é a nossa falha nisso tudo, né? Por exemplo, como que a gente aqui, como Evoale, como Evomil, que não só de digitalização de processo, mas dos processos de campo também, como que a gente precisa disso comunicar melhor, né? O quanto que a gente tem que falar, explicar sobre o que é digitalização dos processos dentro do nosso setor, né? A gente ainda tem muito laticínios que faz coleta de leite no papel.
Então, assim, são coisas pequenininhas, mas que no final do mês, que no final de um período, para ele significa muito, né? Ter dados mais rápidos, ter uma gestão mais rápida ali de pagamento, ter menos falhas, menos erros, né? Então, assim, eu fico pensando às vezes, como que a gente como empresa de tecnologia, onde que eu estou falhando, né? Onde que nós estamos falhando em comunicar, em explicar sobre isso, sabe? Por que eu ainda tenho tantas pessoas resistentes a esse assunto? Por que as pessoas ainda estão achando que o papel é a melhor solução? Então, e aí eu acho que isso daí cabe no que a gente comentou lá a respeito da validação de alta gestão, né? Porque a alta gestão precisa validar isso, né? E esse exemplo que você deu é uma inovação em processo com utilização de IA. Sim. Né? Sim. Então, ela cobre exatamente o ponto mais importante que a gente comentou agora, né? Eu não sei, assim, é difícil falar se realmente está acontecendo um erro de gestão, mas eu acho... De gestão, não, desculpa, de comunicação. Mas eu acho que é a questão que a gente comentou, né? De que as empresas precisam promover essas mudanças que são necessárias para a aceitação e o desenvolvimento desses projetos de inovação, né? Então, eu acho que é uma questão... Porque é uma questão cultural isso, se a gente for parar para pensar, né? Porque essas mudanças de mindset ali para a aceitação da inovação. E eu acho que está relacionado um pouco com isso que a gente comentou. As empresas estão sempre focadas no curto prazo, né? Então, para eles terem aquelas planilhas com o que o fiscal pede é suficiente, né? E entender essa questão da necessidade disso para o futuro, né? Então, de novo, a parte mais difícil você fez. Você coletou todos os dados, você está com a ferramenta para poder juntar tudo, né? Então, assim, eu acho que esse é um dos exemplos, mas eu acho que a gente vem muito nessa questão da adaptação e da abertura das empresas para promover essa movimentação que é necessária para a gente começar a trabalhar com inovação. Porque se não vem da alta gestão... Não vai, né? Não vai. Não vai virar nada. Porque é uma questão cultural, né? E é engraçado isso, né? Como que uma questão cultural pode comprometer, né, os negócios, assim, o quanto que a gente precisa de estar atento a isso, né? E aí, às vezes, você vê um monte de gente reclamando, porque tá ruim, porque não sei o quê. Mas por que tem gente crescendo? Né? Por que tem um que tá dando certo e eu tô dando errado, né? A culpa é do mercado mesmo? Ou a culpa é minha que não tive coragem de acreditar no que está acontecendo, né? Eu não tive coragem de acreditar no mercado, nas coisas novas que o mercado está me apresentando, né? Então, eu acho que se fosse só o mercado, não dava certo para ninguém, né? Se fosse só o mercado, não dava certo para ninguém. Então, e aí eu acho que eu duvidar do negócio, mas eu duvido que tá dando certo para ele também, entendeu? É muito arriscado, né? Eu querer isso, assim, eu acreditar nisso, entendeu? Porque você tá vendo gente, um comprando o outro, todo dia tem um comprando o outro, ele tá comprando o outro por quê, né? É porque ele tá acreditando no negócio, né? Porque o negócio dele tá bom e ele quer aumentar, né? Então, são detalhes que a gente precisa de estar atento e essa questão de cultura é um negócio muito sério, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade, Camila, né? A gente que está no setor, eu sei o movimento que você faz lá pelo LinkedIn, né? Eu acho muito legal. Eu acho que... Desculpa. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Que é de comunicar bem, né? A gente não tá aqui hoje à toa, né? Muito para poder mostrar para as pessoas que a gente acredita no setor, que a gente gosta do setor, né? Que todo dia tem coisas novas acontecendo e tem um monte de empresas preparadas, né? Eu acho que o Brasil tá recheado de empresas preparadas para ajudar o setor, do mesmo jeito que a gente tem laticínios extremamente organizados e negócios voando, que nos preparam também, né? Eu falo que eu tenho cliente que todo dia deixa meu negócio mais robusto.
a gente também tem um monte de empresas de ingrediente, de embalagem, de software, de tudo, né? Extremamente preparado para deixar o nosso setor mais forte, né? Porque eu acho assim, acho que a gente tem que ser grande, a gente tem que ser eficiente, né? Eu acho que a gente tem que ser sustentável, entendeu? Então, nós estamos aqui justamente porque nós acreditamos. Agora, eu preciso de acreditar no seu ponto forte, você precisa de acreditar no ponto forte de outra empresa, e é assim que a gente vai crescendo, né? E aí você falou uma coisa muito importante, né? O seu cliente traz uma demanda, né? O seu cliente que faz a sua empresa melhor. Sim. Né? Então, é o entendimento disso, entendimento do que o seu cliente está demandando nesse momento. Sim. Né? E eu com o entendimento do que o meu cliente está demandando nesse momento. E é assim que a gente vai resolver esses problemas e continuar inovando, né? Exatamente. E aqui a gente sempre fala assim, a gente gosta muito de escutar todo mundo, né? Por exemplo, eu tenho um transportador que está usando o meu aplicativo. Tudo que ele fala para mim é extremamente importante, entendeu? Porque ele está todos os dias lá com o aplicativo na mão, usando o aplicativo. Então, tudo que eu puder melhorar de usabilidade para ele, eu vou fazer isso. Exato. Então, assim, uma coisa que a gente presta muita atenção aqui é nos detalhes das pessoas que estão usando. Então, toda mensagem que chega, a gente presta muita atenção naquilo, né? E analisa muito bem aquilo. Porque é o meu cliente, né? É o meu usuário. Então, o quanto que eu quero que o meu aplicativo seja gostoso, né? Que ele faça parte da vida ali da pessoa, que ele resolva o problema. Praticidade. Né? Que ele seja prático, exatamente. Importante. Olha, abri aqui o aplicativo, resolvi meu problema, já fui embora, tal, cheguei lá, entendeu? Assim, então, tudo isso é muito importante, né? Então, ouvir o cliente é um negócio extremamente importante, né? No caso do Laticínios, eu acho que o consumidor final que fala todos os dias muito pra gente o que está acontecendo. O que eu preciso de mudar, né? E o mercado, ele tá muito dinâmico, né? E eu acho que pela mudança rápida de demanda, pela necessidade das diferentes gerações, que é uma coisa que a gente está vendo também bastante marcante, né? Sim. Então, obviamente, para alguns setores isso vai ser mais determinante do que para outros, mas a gente não pode deixar pontos assim, né, como esse de fora também dessas avaliações, né? Sim. E eu acho que tudo, Sara, quando a gente fala de inovação, se resume a isso, sabe? Entender o mercado, para que a gente consiga definir o conceito antes de definir o processo. Né? A gente falou muito de problemas relacionados a processo, dificuldades de processo, mas eu acho que o mais importante é a gente definir esse prévio, né? Entender o mercado, entender qual que é a dor desse cliente, o que ele está precisando, o que ele está querendo, né? Se isso realmente vai resolver um problema ou se vai ser só um conceito super legal, mas que não vai fazer efeito em nada, né? Não vai trazer nenhum resultado. E aí fazer esse desenvolvimento, né? Igual eu comentei, eu acho que o mais difícil é fazer o conceito e não fazer o produto. Entendi. Né? Obviamente que os produtos têm as suas exigências e tudo mais, né? Mas aí se trabalha em cima disso. Mas eu acho que o mais importante é validar essa inovação no mercado, né? Muito legal. Camila, dá uma passada aí de olho nas nossas colinhas e vê se a gente já passou por tudo. Porque a gente vai empolgando, sai de um assunto, mistura um assunto com o outro, mas pode olhar aí para ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é muito importante a gente aproveitar todo o seu conhecimento, né? E para você trazer seu conteúdo sobre inovação. Às vezes eu extrapolo e pulo e misturo. Mas às vezes a gente não passou por tudo para a gente, né, para o pessoal aproveitar aqui a oportunidade de ouvir você. Não, a gente passou por tudo. Eu só queria fazer um comentário a respeito de como que os processos de inovação também estão inovando, né? Ótimo. Então, assim, claro, conforme eu comentei, cada empresa vai ter existem várias formas de fazer esse gerenciamento, essa gestão de inovação, né? E tudo vai depender do grau de maturidade dessa empresa, de que tipo de inovação que a gente está falando, né? Algumas são mais complexas, outras menos complexas.
Mas quando a gente fala de funil de inovação, né, normalmente a gente tem o fluxo básico, que é a identificação, refino, transformação e entrega, que são basicamente fluxo do design thinking, né? Que é aquela ferramenta que a gente usa para geração de ideias e tudo mais, né? E aí a gente vai mudando um pouco isso também, né? Do design thinking a gente vai para o design questions, que aí ao invés de fazer a geração de ideias, a gente desenvolve perguntas que vão dar suporte na geração de soluções, né? Então, por que não fazer isso? Por que não o meu cliente ter essa experiência, né? E aí agora a gente passa também para o futurismo e design especulativo, né? Que também são utilizados para geração de ideias também, né? Existem algumas ferramentas de geração de ideias dentro desses conceitos, onde a gente trabalha muito mais com a parte de criatividade também, né? Criatividade é uma coisa que a gente vai perdendo um pouquinho, né? No decorrer da vida. E a gente sempre faz essa conexão com quando a gente era criança, do quanto a gente era criativo, do que a gente era imaginativo, né? Então, o design especulativo traz muito isso, de usar essa imaginação para esses desenvolvimentos novos, realmente para a gente tirar o foco daquilo que a gente está acostumado a trabalhar, porque por mais que a gente tente direcionar as coisas para pensar fora da caixa, né? E aí eu acho que é daí que vem também a importância... Acho não, né? É daí que vem também a importância dos grupos multidisciplinares, né? Quando a gente trabalha com o desenvolvimento de novas ideias e novos conceitos, porque cada um vai trazer uma bagagem diferente, né? Se a gente coloca na sala todo mundo que tem a mesma experiência, você não vai sair com nada muito diferente daquilo ali, né? E aí vários profissionais que trabalham com esse design especulativo, eles comentam que a gente está num momento de falta de criatividade mesmo, assim, né? E aí foi interessante que em uma das palestras que eu fui, a pessoa falou assim, é só você olhar o Netflix, né? A gente olha o Netflix, a gente tem um monte de filme de fim de mundo, né? Aí onde acontece o fim do mundo? É sempre nos Estados Unidos com alguma catástrofe climática. Então, assim, às vezes muda o contexto ali do acontecimento, mas quando você vai ver, a ideia principal é muito mais ou menos parecida, assim, né? Então, o design especulativo, ele vem para mudar um pouco esse conceito, assim, né? Para poder voltar realmente a essa questão da criatividade e desse desenvolvimento um pouco mais fora da caixa, né? Porque o que a gente vê muitas vezes também no mercado é que as empresas acabam ficando presas numa coisa que já existe, né? Então, essa parte de design especulativo está crescendo bastante, né, design especulativo e futurismo, e muito nesse sentido, né, de ajudar nesse desenvolvimento de novos produtos, novas ideias, novos conceitos. E aí eu não estou falando só de produto, de novo, vamos entender como produto também processos e experiências, né, mas muito nesse sentido de voltar com essa imaginação para o nosso dia a dia. E ajuda muito a gente sair... Às vezes a gente acha que está fora da caixa, mas nem sempre a gente está. E interessante demais você falar sobre criatividade, né? Porque às vezes a gente está esperando também que... E às vezes eu tento, né, trazer isso muito aqui para a nossa equipe, né? Que inteligência artificial, ela para me ajudar a ficar mais criativo. Mas ela não pode ser mais criativa que eu, né? Então, assim, a gente não pode perder essa nossa capacidade, né? Então, assim, a nossa experiência, a nossa capacidade de prestar atenção, de conhecer todo o processo, isso tudo tem que virar criatividade. Sim. E por mais que você faça um prompt muito bom, é a sua criatividade que vai garantir, né? Né? Eu falo assim, eu uso IA todos os dias, né? Eu tenho um monte ali no meu computador, pagas, não pagas e tudo mais. Só que a intenção é que ela sempre me ajude a ser mais criativa, né? Aí a gente tenta trazer isso muito para nossa equipe, porque a gente tem que tomar cuidado, né?
eu não quero pensar, eu vou ficando cada dia mais com preguiça de pensar, eu quero que ou a Camila pense para mim, ou o ChatGPT pense para mim. Né? Então, assim, eu acho que envolver as pessoas, eu acho que isso é um grande diferencial do profissional do futuro também, né? Assim, já é um outro podcast muito sério, né? Que a gente deveria falar aqui também, mas eu acho que quem que é o profissional do futuro, eu acho que vai ter muita gente que vai ser derrubada mesmo. Vai. Eu acho que mas ele seria derrubado de alguma forma, né? Mas é isso aí, a nossa capacidade, a nossa criatividade, que eu acho que vai nos manter, vai manter os cargos, né? Na verdade. E aí você falou 2 pontos importantes aí no uso de inteligência artificial. Primeiro, que a gente precisa tomar cuidado para ela não deixar a gente preguiçoso. Isso também é um tema que sempre se traz, né? Que essa tecnologia ela tem deixado as pessoas muito preguiçosas, que elas têm tomado lugar em termos de criatividade, que você mencionou, mas também tem um terceiro ponto, que é a questão de autenticidade. Porque se você simplesmente alimenta a ferramenta, mas não extrai, não usa ela como fonte, usa ela como fim, né? Porque a IA é um meio. Ela vai te ajudar a desenvolver aquilo que você precisa entregar, né? Sim. Se você simplesmente começa a utilizar aquilo da forma que ela traz, vai ficar todo mundo igual. Então, o mercado vai perder totalmente a autenticidade, né? Tem alguns especialistas que chamam de inteligência aumentada, né? Então, eu acho que é para isso mesmo que a gente precisa de usar as ferramentas, né? Para nos ajudar, mas não para ser o meio, não para ser o fim. E eu acho que é importante esse uso, assim, porque, assim, se a gente for parar para pensar, o volume de informações que está sendo gerado é um volume muito alto, né? Então, tem uns estudos aí que nos últimos... Agora eu não vou lembrar se são 2 anos ou 5 anos. Nos últimos 2 anos, foram a quantidade de informação que foi gerada nos últimos 2 anos é a mesma quantidade de informação que foi gerado pela humanidade desses 2 anos para trás. Senhora. Então, assim, é um volume muito grande. Então, a inteligência artificial ajuda muito a gente na obtenção dessas informações, né? Ajuda a gente a fazer conexões que talvez a gente não conseguisse, né? Ou não tão rápido. Mas a gente precisa estar muito atento com relação a isso, porque a gente entra numa crise de criatividade muito grande, a gente fica preguiçoso e a gente perde a autenticidade. Então, isso daí também já tem estudos mostrando, né, que quem vai perder espaço para a inteligência artificial são aquelas pessoas que não sabem usar a inteligência artificial, né? Não é porque está perdendo espaço para a inteligência, está perdendo espaço porque ela não sabe usar a inteligência, porque ela vai ser uma ferramenta importante de trabalho no futuro, né? Já está sendo, já né? Já está sendo, exatamente. Camila, mais alguma observação sobre inovação? Acho que a gente falou tudo, né? Acho que a gente falou tudo. Eu acho bom. Eu acho que, bom, resumindo, né? Eu acho que é conhecer o mercado, entender o problema, né? Já que inovação é resolução de problema, para a gente resolver, a gente precisa entender que problema que é, e a gente vai entender isso conhecendo o mercado, né? A gente precisa da participação da alta gestão para validação e promoção dessas mudanças que são importantes para o desenvolvimento dessa inovação dentro das empresas, independente do porte, né? Inovação é uma escadinha, então a gente não precisa querer começar com alguma coisa muito disruptiva, né? Vamos preparar dentro de casa, vamos organizar dentro de casa, e a partir daí a gente pensa, né, nos próximos passos, mas tem muito jeito de inovar com pouca coisa, né? A gente não precisa de uma estrutura muito robusta. De novo, isso vai depender do grau de maturidade, né? Mas eu acho que é isso. Fazer o possível para não perder essa criatividade, incentivar tudo isso, design especulativo. E ir para ação, né? Pegar todo esse conhecimento e ir para ação, porque inovar e expandir.
Muito obrigada, Camila. Esse foi o nosso maravilhoso papo sobre inovação com a Camila Nunes. Foi maravilhoso mesmo. Né? Quanto a gente vê, já passou-se mais de 1 hora. E verdade, né? É porque o papo estava gostoso. Eu realmente não vi a hora passando aqui. Muito obrigada mesmo, né? Mais uma vez pelo seu conteúdo, pelo seu conhecimento. Eu falo que a gente está vivendo um mundo que cada dia o nosso tempo está mais escasso, né? Uhum. Então, ter a oportunidade de receber você aqui, né? De dedicar esse tempo aqui para o Papo de Laticínios, para toda a nossa audiência, assim, isso não tem dinheiro que pague. Né? Muito obrigada mesmo por compartilhar com a gente, tá? Toda a sua experiência, seu conhecimento e trazer para a gente conteúdo tão valioso. Muito obrigada, Camila. Eu que agradeço. E aí, para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, quiser acompanhar você nas redes sociais, onde que o pessoal te acha? LinkedIn, camila.nunes. Instagram, Camila Fonseca Nunes. Maravilha! Então, pessoal, segue lá e aproveita para seguir o Papo de Laticínios, @Papo de Laticínios. Siga também os nossos patrocinadores, @Evomilk_BR e @Evoale_BR, para vocês acompanharem, né, os nossos cortes, interagir com a gente e conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos. E se inscreva no nosso canal, só procurar lá para o Papo de Laticínios, se inscrever no nosso canal e acompanhar nossos lançamentos semanais. Um beijo para vocês, até a próxima semana!